nessa manhã. Quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram ali diretamente na construção. Nosso irmão Jair, que esteve ali trabalhando juntamente conosco nos banheiros. Nosso irmão Francisco, que é o melhor eletricista aqui de Eunápolis. Não tenho certeza não, mas me falaram aí que é o melhor eletricista, né? E nós temos ali também o nosso irmão Joaquim, que começou aquela obra ali juntamente conosco. E agradecer a todos esses irmãos que estavam ali no dia a dia. E a igreja, pela fidelidade dos irmãos, que a gente sabe que não tem como fazer uma obra sem dinheiro, né, irmãos? Então a gente precisa de mão de obra, precisa de dinheiro. E agradecer aos irmãos aqui pelo empenho no aquário, né? Nosso irmão Vivaldo, irmão Roberto. Nós ficamos aqui, o irmão Francisco ficou aqui acho que uns 4 dias só puxando fios, irmãos, puxando fio para lá, fio para cá. Até descobrimos novos pedreiros aqui na igreja, né, irmão Vivaldo. Inclusive falei com ele que já está cotado lá para a casa pastoral, para a reforma que nós vamos fazer, né, irmão Vivaldo? Tem que levar a maquita, a ferramenta, tá? Então, louva a Deus pela fidelidade dos irmãos. E essa semana nós marcamos então com o engenheiro para conversarmos sobre a fachada do templo. Então essas obras nós vamos estar trabalhando os projetos para que depois a gente possa estar executando, se Deus assim nos permitir, no mês de janeiro, fevereiro, talvez, depende do caixa da igreja. Então, por isso que nós estamos e continuamos em oração e contando com a contribuição dos irmãos para que possamos concluir essas obras, né? Estejam orando, irmãos, pelos engenheiros que vão fazer os projetos, pelos arquitetos. E nós queremos uma obra aqui segundo o coração de Deus, não uma obra para agradar pastor, para agradar membro, mas nós queremos uma obra que venha agradar a Deus, que venha encher o coração de Deus de alegria com tudo aquilo que nós iremos fazer aqui nesse lugar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 19, um texto muito conhecido dos irmãos. Quero ler do verso 15 até o verso 18 somente, até o verso 17. Gênesis 19, verso 15 até o verso 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele e a mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amém? Vamos ler mais uma vez o verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Te agradecer, ó Pai, pelos louvores entoados a Ti. Te agradecer porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações aqui nessa manhã, enchendo-nos da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada um dos nossos corações. Abençoa a Tua igreja que se faz presente aqui no templo nessa manhã. Abençoa os Teus servos e servas aqui nessa manhã. Derrama a Tua graça sobre nós, vem encher esse lugar com a Tua presença. Abençoa também os amados que estão em casa assistindo pela live. Derrama a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um deles, e que o Teu Santo Espírito ministre aos seus corações, despertando-os, ó Deus, para que possam estar na Tua casa logo mais às 19 horas, para o grande culto de celebração ao nosso Deus, porque nós sabemos que só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Todos nós conhecemos a história de Ló. Ló, então, sobrinho de Abraão. Nós sabemos aqui que no capítulo 18, Deus visita Abraão, e nessa visita a Abraão, o desejo do coração de Deus seria não manifestar, não deixar Abraão sabendo
que a intenção de Deus era destruir Sodoma e Gomorra, assim como diz o verso 20, diz assim: disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Nós sabemos então que o Senhor promete que destruiria Sodoma e Gomorra por conta do pecado de Sodoma e Gomorra. Mas eu quero meditar com os irmãos. Nós sabemos que toda ação tem reação, todas as ações têm consequências, e a palavra do Senhor diz que no final do capítulo 18, a partir do versículo 22, Abraão então começa intercedendo por Ló, intercedendo então pelos seus que estavam ali em Sodoma e Gomorra. Ele começa dizendo: destruiria, Senhor, o justo juntamente com os ímpios. E aí ele começa falando: e se lá tivesse 50? E aí Deus começa dizendo: não, se tiver 50 não destruirei. Ele diz: e se tiver 45, 40 por fim? Ele diz: e se lá tiver 10, Senhor? E aí nós sabemos então que o Senhor, sendo um Deus misericordioso, sendo um Deus compassivo que Ele é, Ele simplesmente envia o teu anjo à cidade de Sodoma e Gomorra. Ele envia o teu anjo então para avisar a Ló, para pedir a Ló para sair daquela cidade. E todos nós conhecemos e sabemos da história narrada no capítulo 19, onde os anjos de Deus, que foram dois anjos, chegaram à cidade de Sodoma e Gomorra. Então foram até a casa de Ló, bateram a porta da cidade de Ló, da casa de Ló, e passaram a dialogar com Ló, conversar com Ló, pedir a Ló então que ele pudesse sair daquela cidade, se retirar daquele local. A Bíblia faz questão de dizer que ainda que estava antes deles irem dormir, os homens daquela cidade batem a porta da casa de Ló e dizem: ei, aonde estão os homens que entraram na sua casa? Traga-os para fora, para que nós possamos abusar deles. A cidade de Sodoma e Gomorra estava então afundada no pecado, afundada na lama, no lodo, no charco. A cidade de Sodoma e Gomorra então estava em ruínas moral e espiritual. E aí nós sabemos então que Ló faz a sua proposta: não, eu tenho 2 filhas virgens e eu as darei a vocês para que vocês façam o que quiserem. E assim, no decorrer dessa história, nós percebemos então que aqueles anjos simplesmente cegam aqueles homens ali, e nenhum deles, nem do menor ao maior, conseguem simplesmente acertar a porta, porque Deus os havia permitido que os cegassem de cegueira tal que eles não enxergaram a porta. E aí acontece no versículo 12, irmãos, diz assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Os anjos então estão perguntando a eles: tem alguém dos seus? Tem algum genro? Tem algum conhecido? Tem algum familiar? Eles começam a perguntar: genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens nessa cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. A Bíblia diz então que Ló corre para os seus genros e diz: ei, vamos sair da cidade, vamos sair porque Deus vai destruir a cidade. Os genros acharam que Ló estava brincando. A versão minha aqui diz que eles acham simplesmente que Ló estava gracejando com eles, estava brincando com eles. Ou alguns puderam pensar assim: esse velho está gagá, esse velho está doido, né? O que ele tomou ontem, né? O que aconteceu com ele ontem? Porque ele não está passando bem, não está girando bem da cabeça, porque vai destruir a cidade como? Como essa cidade vai ser destruída? E aí, simplesmente, ao amanhecer, os anjos então apertam a Ló, dizem: ei, chegou agora, não dá para esperar mais não, vamos rapar fora daqui, porque Deus já está mandando fogo e enxofre do céu e vai destruir a cidade. E aí como nós lemos aqui no texto, esse nosso Deus, um Deus de misericórdia, Ele dá uma ordem. Os anjos então pegam basicamente a força Ló e sua família, tira da cidade e dá uma ordem a eles. Diz: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Amém? O texto diz, claro, não olhes para trás, não olhes para trás. E eu percebo, irmãos, que olhar para trás, por certo, quantas pessoas que não conseguem ter uma vida normal,
Quantas pessoas que ainda estão aprisionadas ao passado, quantas pessoas que ainda vivem remoendo, contorcendo, chorando, quebradas, dilaceradas, porque os seus olhos estão fitos no passado, os seus olhos estão focados no passado, as lentes de contato, ao invés de estar mirando o futuro, estão mirando o passado. Quantas pessoas estão assim? Imagine a situação de pessoas que estão focadas no passado, pessoas que talvez tiveram grandes amores, viveram grandes relacionamentos, mas em dado momento não deu certo, e a solidão continua imperando o seu coração. Pessoas que por certo já foram muito bem sucedidas, mas tomaram decisões erradas e hoje estão colhendo do fracasso das suas decisões passadas. Pessoas então que não entenderam que a vida continua, que o jogo da vida continua, que a vida é uma grande roda gigante. Em um dado momento estamos por cima e no outro estamos por baixo. Pessoas que não entendem então a importância de muitas vezes não olharmos para trás. O anjo foi claro: se você quer salvar a sua vida, não olhe para trás, não olhe para trás. E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos nessa manhã. A primeira coisa que nós precisamos pensar é: o que passou, passou. Você precisa então colocar marcos sobre a sua vida. Você não pode ficar simplesmente olhando para trás em todo o tempo, ser um prisioneiro do passado. Tem pessoas que continuam chorando até hoje. Eu dou um conselho para você que continua chorando por problemas do passado: chore tudo de uma vez só. Em apenas um dia, chore tudo que se você quiser chorar. Não fique o tempo chorando, o tempo todo chorando. Não desperdice o seu tempo chorando, reclamando, murmurando com Deus todos os dias por erros cometidos no passado. Tem pessoas que não se libertam do passado. Alguém já vai dizer que na gangorra da vida as lembranças costumam fazer morada. Ora elas descem escorrendo pelos olhos, ora elas sobem abrindo um sorriso em cada um de nós. Às vezes, quando há dor no nosso passado, quando há memórias tristes, memórias fracassadas, a tendência do homem é ver as lágrimas rolarem dos seus rostos. A tendência do homem é ele se debruçar em soluços e chorar amargamente. E a tendência é que quando nós vivemos um passado glorioso, a tendência é nós nos alegrarmos nesse passado e ficarmos muitas vezes aprisionados pelo passado. Você precisa entender que o que passou, passou e o passado não volta mais atrás. Mas muitas pessoas continuam com esse passado ainda vivo em suas mentes, relembrando coisas que aconteceram lá atrás e não se libertam para uma nova oportunidade, para um novo recomeço. É preciso deixar lá atrás o que passou. O jogo da vida continua. Não adianta ficar olhando a plateia, não adianta ficar olhando quantos lances você errou, quantos gols você perdeu, quantas faltas alguém lhe marcou. A questão é que a vida precisa continuar. Eu sei, irmãos, se observarmos o momento que nós estamos vivendo, e se você for olhar para o passado recente talvez, você vai se lembrar que você perdeu alguém, você vai se lembrar da dor que você teve, você vai se lembrar de coisas que você não gostaria de se lembrar, pessoas que te magoaram, pessoas que te decepcionaram, pessoas que talvez você fez tudo por eles, mas se você olhar para a arquibancada da vida, você não vai conseguir seguir em frente. É por isso que você precisa entender: o que passou, está lá atrás, não volta mais. Você precisa colocar um marco na sua vida. Nós estamos vivendo um momento delicado na história, e a única coisa que você precisa entender é: o passado ficou para trás. Não olhe para trás. Isso foi a resposta clara do anjo àquela família: ei, não olhe para trás. Porque olhar para trás, aquela família, quando ela olhava para trás, eu fico pensando, por certo, quando aquela mulher decide olhar para trás, ela se lembrou que ela existia alguém ali que ela gostava. Ela tinha amigas naquele lugar.
ela tinha relacionamentos naquele lugar, a família dela já estava ali há um bom tempo. A própria Bíblia diz que as suas filhas então estavam prestes a casar, ela tinha genros e por certo tinha um relacionamento familiar. E daí, de uma hora para outra, Deus decide destruir essa cidade. Deus decide mandar fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado até o céu. Deus toma uma decisão: ei, eu vou parar por aqui, eu vou aniquilar todos, eu vou começar uma nova história. Aquela mulher então, ela ficou revivendo lembranças do passado, talvez lembranças boas, experiências boas. Quantas pessoas são assim? E eu quero dizer para você uma segunda coisa: o que passou, passou. A segunda coisa, aprenda a quebrar as correntes do passado. Quebre as correntes, quebre as cadeias, se liberta daquilo que aconteceu com você lá atrás. É preciso se libertar. Sabe que porque o passado muitas vezes ele só traz sobre nós angústia, sofrimento, males da alma. Nosso corpo muitas vezes doece porque a nossa alma está doente, porque os nossos pensamentos não nos ajudam. Nós muitas vezes somos aprisionados no nosso passado. Muitas vezes nós lembramos de traumas passados, e é preciso muitas vezes nessa situação quebrar as correntes. Se você tem problemas não resolvidos, aprenda a pedir perdão a quem você magoou, aprenda a se perdoar. Perdoe a si mesmo, porque não adianta ficar com o nosso coração pesado, com a nossa alma triste, com a nossa alma abatida. Nós sabemos que o salmista faz questão de dizer acerca da sua alma, que muitas vezes ele estava na casa de Deus, ele estava no templo, mas a sua alma estava abatida, a sua alma estava triste. O salmista diz: a multidão em festa e eu estava triste e desanimado. Quantas pessoas que vêm para a casa do Senhor assim, abatidas, desanimadas, a sua alma triste, porque estão aprisionados ao passado, não conseguem olhar para o futuro com lentes que aumentam, que expandem a sua visão, mas continuam focadas no problema que aconteceu lá atrás. Estão olhando para trás, como a mulher de Ló, só ficam focadas lá atrás. Não se permita viver em uma vida onde há solidão. Não fique vivendo de forma nostálgica, revivendo o seu passado. Quantas pessoas colocam lá no seu Facebook, no Instagram, e colocam uma foto e ficam lá relembrando daquele tempo, daquele momento, e falam: nostalgia pura, né? Nostalgia pura. O passado não vai mudar o seu futuro. O passado não muda. O passado não muda o seu futuro. Quebre as correntes. Às vezes, irmãos, nós podemos perceber pessoas que não se abriram mais para o relacionamento, para o amor, porque ficaram traumatizadas por relacionamentos anteriores. Pessoas que não conseguem mais servir na casa de Deus porque tiveram problemas no passado. Pessoas que nem vão para a igreja porque ficam olhando a vida do outro e dizem: não, eu não quero ser crente como fulano e como cicrano. Pessoas que estão simplesmente olhando lá atrás, olhando problemas que estão acontecendo, que aconteceram lá, e ficam então trazendo esses problemas para a sua realidade. Você precisa quebrar as correntes, você precisa vencer aquilo que ficou lá atrás. Não adianta ficar focado no problema. Liberte-se dos problemas, liberte-se das decepções, liberte-se das angústias, liberte dos seus medos, porque muitas vezes nós erramos lá atrás e dizemos: será que eu vou errar de novo? Pessoas que não abrem as suas mentes para o algo novo, para algo extraordinário, porque tem medo de errar, porque lá atrás erraram, porque lá atrás se decepcionaram, porque lá atrás fracassaram. Aquela mulher de Ló, ela reviveu na sua mente experiências trágicas, ruins. Mas quantas pessoas que não conseguem fazer mais nada novo, porque ficam pensando nos tempos de glória que viveram. Sabiam disso? Pessoas que não aceitam nada menos do que tinham antes. Já parou para pensar? Pessoas que às vezes a vida ia muito bem, ia tudo muito tranquilo. A situação de Ló aqui em Sodoma e Gomorra não era uma situação ruim, não. Ló era uma pessoa bem sucedida em Sodoma e Gomorra, assim diz os historiadores.
Ló tinha dinheiro, tinha posição social, ele era um homem respeitado na sua sociedade, ele era um homem valorizado pela sua família. É tanto que o anjo foi à casa de Ló para tirá-lo de lá. Se Deus não o amasse, se Deus não o considerasse, porque a Bíblia fala que era 2 vezes. A primeira foi lá atrás em Gênesis 14, quando Abraão decide ir atrás de Ló, porque ele havia sido sequestrado, eles haviam tomado todos os seus bens, todas as suas propriedades e iam levado como escravo. Abraão intercede. Aqui novamente Abraão intercede. Por amor a Abraão, Deus decide retirar Ló dali. Ló gozava então de um bom relacionamento com seu tio Abraão, era sobrinho de Abraão. Abraão era uma pessoa respeitada desde o contexto da época. Ló tinha muitos bens, mas o mais interessante, irmãos, e hoje nós vemos aí na mídia, é comum você ver vídeos de pessoas que perdem carros, que perdem bens patrimoniais. Sabe por quê? Porque não conseguem a sua vida, a sua confiança eles depositam nos bens. Esse dia mesmo eu estava vendo no YouTube uma mensagem, numa balsa, alguns carros na balsa, e o homem afunda junto com a Hilux, porque ele não conseguiu desprender daquela Hilux. Ficou ali segurando o tempo todo aquela Hilux, aquele carro. A balsa afundando, dava tempo dele sair, mas ele ficou lá agarrado nos bens materiais, nos bens patrimoniais. Eu não sei se aquela Hilux estava quitada ou não. Eu não sei se de repente ele falou: não, eu estou devendo, não tenho seguro, e agora? Eu não sei o que se passou na cabeça daquele homem, mas ele não entendeu que ele tinha algo mais importante dentro dele. Ele não entendeu que Deus habitava dentro dele. Ele não entendeu que a maior alegria que nós temos e a nossa maior felicidade está em ter uma eternidade com Cristo. Aquele homem ficou se apegando aos seus bens. Talvez essa mulher aqui, ela ficou se lembrando: ei, eu vou deixar a minha casa para trás. Eu levei 10 anos para fazer a casa, 15 anos para construir. Talvez ele disse: agora que Ló plantou tudo, agora que o campo está prestes à colheita, será que eu vou deixar para trás agora? Quantas cenas nós já vimos, pessoas que não só perderam Hilux, mas pessoas que morreram por causa de uma bicicleta. Você vê isso todos os dias. E o que eu acho pior ainda é quando nós podemos perceber pessoas que vão assaltar por causa de uma pedra, por causa de 10 reais. Pessoas então que espancam pai e mãe por causa de tantas coisas. Mas o certo então aqui é que essa mulher olha para trás. Ela olhou para trás. Havia uma condição explícita na palavra: não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você não vai se salvar. O anjo foi bem claro, ele diz: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Isso quer dizer, irmãos, que olhar para trás não resolve os nossos problemas. Uma outra coisa que você precisa entender: não olhe para trás, porque o futuro te espera. Qual é o teu futuro? Todos nós sabemos que nós não podemos voltar atrás para começar tudo de novo. Todo mundo sabe disso. Nós não podemos voltar atrás para corrigir os nossos erros. Não é assim que funciona. Quantas pessoas têm vários problemas assim? Porque espancaram a esposa. Como é que eu volto atrás? Porque se afundaram na droga e disse: como é que eu volto atrás? Pessoas que perderam famílias, que perderam patrimônio por decisões erradas, simplesmente por conta de erros cometidos lá atrás. E aí nós podemos perceber então que as pessoas não entendem. Como é que eu posso corrigir? Eu não posso voltar atrás para corrigir os meus erros. Não posso. Mas a questão é: eu posso começar agora a mudar o meu futuro. O que importa então é a decisão que eu tomo hoje. A felicidade muitas vezes não está no passado, está na decisão que você toma hoje. Hoje você precisa tomar uma decisão para mudar o seu futuro, uma decisão para mudar a sua vida. Não adianta ficar olhando para trás. A Bíblia faz questão de dizer aqui que aquela mulher olha para trás.
Aqui diz a palavra do Senhor que aquela mulher olha para trás. No versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aquela mulher pereceu. Aquela mulher deixou de existir. Junto com aquela mulher foram seus sonhos. Junto com aquela mulher, tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela acreditava, acabou. Eu quero dizer que o passado, ele pode ter um poder tão negativo na sua vida, que ele pode destruir o seu futuro. Se você não tomar cuidado e ficar sempre olhando para trás, o passado vai destruir você. O passado vai te impedir de caminhar. O passado vai amarrar os seus pés e suas mãos. Você vai ficar sem condição de fazer nada. Assim foi o passado dessa mulher. Ela olhou para trás e por certo ela cobiçou daquilo que ela tinha ali naquele lugar. Ela pensou: vou largar tudo, vou perder tudo, e agora? Como é que eu vou reconstruir? As pessoas que pensam assim são as pessoas que não depositaram ainda a sua confiança em Deus. Se você quer ter um futuro diferente, você precisa tomar uma decisão no hoje, no agora. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão. O futuro começa a mudar a partir do momento que você toma uma decisão. Você precisa entender que chegou a hora de mudar o jogo, de usar o luto, de cessar o luto e olhar para frente. Hora de aceitar que as coisas ruins já estão no passado, assim como as boas, e que as lembranças não são capazes de construir um futuro, apenas a vivência do hoje. Você precisa tomar essa decisão na sua vida. Você precisa parar de chorar, você precisa cessar o luto, você precisa mudar o jogo, você precisa olhar para frente. É hora de aceitar que as coisas ruins, assim como as coisas boas, não vão determinar o seu futuro, não vão determinar a sua alegria, não vão determinar a sua felicidade. A sua felicidade reside na decisão que você toma hoje. Você pode escolher ser feliz hoje, independente do seu passado triste, independente do seu passado de ruínas. Você precisa tomar uma decisão, porque existem pessoas que não são felizes em seus casamentos por causa de problemas que tiveram no passado. Existem mães que não são felizes porque não conseguem ver nos filhos o amor, a reciprocidade do amor daquilo que eles tiveram, daquilo que ela doou para eles. Existem filhos que não conseguem perdoar os seus pais, porque nós sabemos que muitas vezes eles culpam os seus pais pelo seu fracasso, pela sua vida, pela ruína daquilo que eles têm vivido. Em todo momento da nossa vida, se você ficar procurando motivos para se entristecer, você vai achar. Mas eu também te digo, se você procurar motivos para que você possa mudar a sua história, você vai encontrar. Jesus foi bem claro com aquela mulher, com aquela família: não olhe para trás, porque senão você vai perecer. E a Bíblia diz que ela olha para trás e se transforma em estátua de sal. O próprio Cristo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 32, quando ele está falando do reino dos céus, ele diz: ei, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos, no verso 32, Lucas 17, 32, ele diz: ei, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Lembre-se da mulher de Ló, porque ela olhou para trás. E eu quero dizer para você que chegou o tempo, chegou o momento que nós precisamos olhar para frente. Chegou o momento de olhar para o nosso futuro, porque o futuro da igreja de Jesus Cristo é o futuro da igreja gloriosa. A igreja de Jesus é uma igreja vencedora. A igreja de Jesus já nasceu para vencer. Aqueles que estão lavados e remidos no sangue de Cristo são mais do que vencedores. Eu quero dizer para você que você já é um vencedor só porque crê em Cristo, só porque adora ao Senhor. Então você não pode ficar olhando para trás. Não adianta, o que passou, passou. Você precisa quebrar as correntes. Você precisa entender que agora é a hora de um novo começo na sua vida. E o novo começo começa com uma decisão que você toma hoje, porque você pode começar agora e fazer um novo final na sua vida, um novo futuro na sua vida. Você não pode voltar atrás e mudar, mas você pode começar agora
E como é que eu começo a minha vida? Eu começo obedecendo a Cristo, fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai consiste em que nós vivamos segundo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, a palavra que Ele tem para nós é dizer: ei, não olhe para trás, foca no futuro, foca naquilo que eu tenho para você. Porque se aquela mulher tivesse entendido, Deus estava dando uma oportunidade àquela família para começar tudo do zero. Tudo do zero. Imagine você estar vivendo uma sociedade como Ló, ao ponto, irmãos, de que você oferecer suas filhas virgens para que as pessoas abusem. Aquela sociedade, o pecado daquela cidade já tinha entranhado tanto na cabeça daquele homem que ele esqueceu aquilo que era certo e o que era errado. Ele não entendeu, ele não conseguiu olhar para frente, que Deus estava dando a oportunidade de um grande recomeço na vida dele, de mudar a história dele. Talvez você fale assim: não, pastor, a minha vida está ruim, a minha situação está ruim. É porque você muitas vezes está olhando lá atrás, você está olhando para o passado. Você se esquece que Deus diz que aqueles que confiam nele comeriam do melhor dessa terra, semeariam, e tudo é uma questão de plantio e colheita. Aquela mulher precisava plantar no reino espiritual, assim como nós plantamos na agricultura, aquilo que nós plantamos nós colhemos. Talvez você diz: não, a minha vida não está boa, a minha situação em casa está ruim, a minha família está desmoronando. É porque você muitas vezes está olhando lá atrás. É preciso então apagar o passado e começar a fazer um novo futuro. Se você briga demais com a sua esposa, com seu esposo, é preciso parar e agora começar do zero novamente, a relembrar os momentos mágicos que você viveu. Comece a construir tudo de novo. Comece a reconstruir sorrisos, comece a reconstruir olhares, comece a cultivar palavras, a semear palavras de encorajamento. A igreja de Deus, da mesma forma, irmãos, nós não podemos viver amarrados aos problemas do passado. É preciso se libertar de tudo aquilo que tem nos escravizado. É preciso de começar algo novo. É preciso pegar todos os problemas que a igreja viveu lá atrás e esquecer, colocar numa caixinha e enterrar, porque agora é a hora do recomeço, agora é a hora de recomeçar, agora é a hora de mudar o nosso futuro, agora é a hora de começar algo grandioso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. É o tempo de deixar as meninices lá atrás. É preciso fazer por amor, é preciso fazer um marco na nossa vida, na nossa igreja, no meio do nosso povo. O povo espera uma igreja vibrante, o povo espera uma igreja diferente, o povo espera uma igreja onde há amor, o povo espera uma igreja onde há harmonia entre os seus membros, porque nós já estamos cansados de ouvir sobre igrejas que estão morrendo, de igrejas que estão desistindo, de relacionamentos fracassados, de ministérios fracassados. Eu quero dizer que você tem essa capacidade dada por Deus, de recomeçar o hoje, de construir um novo futuro hoje para você. Você precisa fazer isso, a decisão é sua. Observe, irmãos, a luta daquele anjo era tão grande que ele insistiu com aquela família: ei, vamos sair daqui. Faltou enxotar, dar uma bicuda e colocar a porta-fora. Ei, vamos embora, o fogo já está descendo, já está caindo fogo e enxofre do céu daqui a pouco. E aquela família lá, Nós precisamos começar hoje. Nós precisamos mudar a história, a nossa história, hoje. Hoje é o dia do recomeço. E ele só vai ser o dia do recomeço se você acreditar que vai ser. E se você tomar decisões diferentes daquela que você está tomando. Não tem como mudar o amanhã se eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. Eu preciso mudar alguma coisa para que o amanhã seja diferente. Eu preciso fazer alguma coisa. E muitas vezes o meu fazer é simples. A forma de falar, a forma de me relacionar, com quem eu me relaciono, aonde eu vou, o que eu faço. Se eu não tinha um hábito de ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia. Se eu não tinha um hábito de orar, começar a orar. É preciso fazer coisas diferentes. Se eu não fazia mais o curso doméstico, fazer o culto doméstico. O apóstolo João, em 1 João no capítulo 1, acho que no versículo 7, ele faz questão de dizer, no capítulo 2, versículo 7, 1 João,
capítulo 2, versículo 7, ele faz questão de dizer que não vos dou um mandamento novo. Ele diz assim: ele não vos dá um mandamento novo. Está aí, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 7. Observe o texto sagrado, o computador está travando ali. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. 1 João, versículo 7. Ele diz assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Sabe o que eu observo, irmãos? Na Bíblia não tem nada de novo. Aquilo que os profetas pregaram, aquilo que Moisés escreveu na sua lei lá atrás, há quase 4.000 anos, é a mesma coisa que vale para nós ainda hoje. Não mudou, nada mudou. O grande problema é que às vezes nós mudamos, nós achamos que o mundo está mudando e aí nós estamos mudando. Nós começamos a negligenciar a palavra, nós começamos a abandonar aquilo que os nossos pais faziam. E quem nasceu em lar crente aqui deve se lembrar muito bem dos pais que tinham. Pais que faziam questão de ver os filhos recitar um versículo bíblico, pais que faziam questão de fazer o culto doméstico, pais que não abriam mão de pregar a palavra aos filhos, de ensinar, de instruir. Quem tem pais assim sabe o que eu estou falando. Louvores maravilhosos que nós cantávamos, que nós ouvíamos, mas hoje nós só queremos o novo, e aí o que acontece? E aí muitas vezes nós estamos nos perdendo. Deus não nos dá mandamento novo. Ele diz: amai-vos uns aos outros. Amai. Aquele que diz que ama o seu irmão, que não ama seu irmão, diz: eu amo a Cristo, mas não ama seu irmão, não tem como. Só ama a Cristo quem ama seu irmão. Só está na luz naquele que habita o Senhor. Aquele que não está na luz é trevas. Aquele que diz que não tem pecado, assim como João coloca no capítulo 1 aqui, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. No versículo 10 ele ainda diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus não é Deus de confusão, não é. O Espírito Santo de Deus é que ministra aos nossos corações. Então vamos começar hoje a fazer um novo recomeço. Eu te desafio a colocar uma pedra no seu passado, a esquecer dos problemas que você viveu lá atrás, a parar de contemplar aquelas coisas maravilhosas que você viveu, e você entender que você pode começar do hoje, mudar a sua história de vida, tanto financeiramente, como na sua família, como na igreja de Deus, no meio do povo de Deus. Hoje nós temos culto às 19 horas, venha cultuar ao Senhor. Hoje o nosso irmão João Filho estará ministrando a palavra, nós estaremos ali na congregação, ministrando a ceia do Senhor. Então venha para a casa do Pai, venha louvar ao Senhor, esteja aqui hoje para que possamos adorar ao nosso Deus com todo o nosso louvor, com todo o nosso coração, cheios de alegria, porque Ele nos deu vitória em Cristo Jesus, e todas as vezes que nós levantamos já é motivo de agradecer e louvar ao Senhor. Vamos colocar em pé? Eu quero desafiar você no mês de setembro, irmãos. Setembro, nós vamos começar com um curso de liderança na Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Nós vamos retomar agora em setembro. Então venha para a casa do Senhor. Nós precisamos formar líderes. Aqui essa igreja está repleta de líderes. Nós precisamos apenas adequar algumas coisas para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, e crescer também em número na casa do Senhor. Nós temos uma igreja maravilhosa, um povo abençoado, nós temos aqui pessoas, fantásticas, líderes fantásticos, nós temos aqui talentos extraordinários. Então só nos resta agora lançarmos a mão no arado, e como diz a Bíblia, aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Vamos louvar, vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus santo, justo e verdadeiro, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar.